Um dia, pouco antes da chegada daquela embarcação, Rosa Maria, num ímpeto incontrolável, esticou o branco sombrio do tecido e começou a pintar uma minúscula e deformada borboleta, pousada no local do seio esquerdo. Irmã Isabel teve uma reação ríspida e inesperada. O perfil desenhado a lápis tornou-se um crânio de pássaro, ressequido e miúdo, com poucas penas negras. Seu bico, descarnado e mudo, imobilizou a mão de Maria Assunção, que ficou sem poder mover os dedos, com medo de estraçalhá-lo. O crânio foi entranhando na sua pele suada. Ela sentiu a garganta da ave, com suas nervuras frágeis, sumir na linha mais comprida da mão esquerda. Acompanhando a carreira da Berenilde, eu tive a sorte de muitas vezes ouvi-la contando que esse foi o momento mais difícil ao longo de toda a composição do seu romance Um Rio Sem Fim. Por isso eu queria chamar a atenção aqui de um aspecto nem sempre lembrado, nem sempre mencionado, mas fundamental, que é a dimensão de generosidade que carrega a literatura. Essa possibilidade de uma radical alteridade, a profunda generosidade que pode surgir no encontro entre o autor e o leitor, essa é uma das mais poderosas características a distinguir a literatura de todos os demais gêneros literários. Em um mundo hoje onde nós todos somos soterrados por narrativas que chegam de todas as partes, a todo instante, em um mundo hoje sempre tão colado à realidade, ao que é aplicável, ao que é imediatamente útil, nós encontramos um profundo ato de generosidade no leitor, vocês todos aqui, que aceita o pacto proposto por um romance como Um Rio Sem Fim. Através da fabulação, da habilidoso trabalho com a linguagem, o leitor aceita o convite e se deixa conduzir não a uma representação do nosso mundo imediato, mas um outro mundo criado por um autor, por uma escritora como a Berenilde. Assim, a partir do trabalho da linguagem, é dado ao leitor a possibilidade da descoberta de novos afetos, de ser afetado, da construção de novos sentidos, concretizando, então, esse ato de alteridade que poucas ações humanas são capazes com a potência da literatura. Generoso também é o ato daquele que se põe a construir uma ponte entre dois idiomas e, portanto, entre dois mundos, como é o caso do meu amigo Johnny Lawrence. Doutor em inglês pela Universidade do Texas, em Austin, professor do College of Humanities and Social Sciences, na Montclair State University, poeta, tradutor premiado. Entre seus trabalhos, por exemplo, está a tradução de Torturado, Crooked Plow, do Itamar Vieira Júnior, shortlisted no Booker International Prize. Nesse momento, Johnny está mergulhado na tradução de Um Rio Sem Fim. E, por fim, a pergunta: há generosidade maior que a do escritor, que, sem qualquer garantia, oferece ao leitor todo o seu esforço, sua força, ao mesmo tempo a sua fragilidade, a sua intimidade, o que tem de mais profundo? Afinal, como nós lemos em Um Rio Sem Fim, escrever também é sangrar. Berenilde Pereira é exemplo inefável da generosidade para com a literatura e para com o leitor e com o mundo. Jornalista de formação pela Universidade Federal do Amazonas, Berenilde é mestre e doutor em comunicação pela Universidade de Brasília. Um Rio Sem Fim foi escrito como parte de sua dissertação de mestrado na Universidade de Brasília. Lançado em 1998, seguiu, de maneira incompreensível, sem ser notado por 25 anos, um quarto de século. Felizmente, foi nesse ano agora relançado pela Alfaguara, e Berenilde, que por 25 anos viu suas meninas aguardarem para serem ouvidas, finalmente caminha com elas, agora pelo mundo, e nos dá o prazer de trazê-las a Princeton. Por isso eu peço aqui uma salva de palmas e um imenso obrigado a Berenilde. Rapidamente a Berenilde vai falar por 15, 20 minutos sobre o seu trabalho, sobre o seu livro. Depois o Johnny vai fazer alguns comentários.
e talvez perguntas a Verenilde, vão ler um trecho da tradução do Johnny. A Verenilde vai ler um trecho em português e o Johnny a tradução para o inglês. E depois a gente abre para a pergunta de todos. Eu tenho aqui um exemplar, eu vou circular para quem quiser, quem ainda não teve a chance de dar uma olhada. Enfim, de novo, obrigado, Verenilde. E, por favor, nos fale. Bem, então, gente, eu peço licença para entrar na casa de vocês, não é? Com muito cuidado. Eu agradeço, não é, essa conversa que vem e que vai. A instituição, ao professor Rodrigo, ao John, não é? Agradeço, sobretudo, a literatura, acima de tudo, aos meus personagens, a quem eu sou absurdamente fiel. Se eu estou aqui, é pelo impulso que eles me dão, não é? E eu acredito que... Eu estava pensando agora, antes de vir, tensa, que eu sempre fico nervosa, eu não sei o que eu vou encontrar, não é? E tinha um curso de literatura, esses cursos que tem agora, escrita criativa, não é? E a professora estava falando que dessa ansiedade que dá, não é? Isso para a primeira linha, né? Para a primeira escrita num papel em branco, eu preciso de um papel em branco. Então, e eu acredito que seja, não é? Essa ansiedade que deve causar quando você vai fazer um trabalho acadêmico, um ensaio, um paper, a monografia, o doutorado, né? Dá essa ansiedade, o que escrever, como começar. Quando eu escrevi Um Rio Sem Fim, eu imaginava que a literatura fosse isso, esse papel em branco, não é? E tanto que no livro, na própria escrita, tem uma personagem que é uma pintora, uma artista plástica, e ela vê uma das personagens principais, que é a Rosa Maria, e a narradora vai dizer, não é? Rosa Maria é aquela tela em branco, pronta para ser riscada, para ser colocada um olho, um olhar, uma ideologia, um pensamento, um afeto. E agora, depois de alguns anos, eu penso que, apesar desse papel em branco, não é? Existe o seu reverso, né? O verso e o seu reverso. E esse reverso aqui, eu falo por mim, não é que há críticos. Eu não sou crítica literária, eu sou uma mera contadora de histórias e falo de uma forma muito artesanal. Eu acho que, do outro lado do reverso desse papel, o que O Rio Sem Fim traz é uma avalanche de memórias, não é? Memórias do homem, da humanidade. Eu penso a literatura como essa marca fundante da humanidade, dos universos, dos mundos. Então, O Rio Sem Fim é isso. Ele traz essa enxurrada de memória, de revoluções, de feitos históricos, tanto que existe um personagem entre aspas, porque eu considero o personagem indivíduos com olhares, com afetos, com desafetos, com paixões, com suas glórias e desesperos, não é? Então, eu sempre considero meus personagens, pelo menos quando eu estou construindo como indivíduos, não é? E tanto que tem um padre, um missionário, que ele... E a obra faz uma pergunta primária, que vem através da cosmogonia indígena. Qual a origem do mundo? Qual a origem do universo? De onde nós viemos? Essa é a questão primata, que vem lá de trás, desde que essa espécie existe, que a literatura vem agregada. Não é? Se a literatura é agregada, a literatura vem de lá desde que essa espécie começou. E vem com essa pergunta, e esse personagem é um personagem que passa por uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, com suas forças bélicas, não é? Com suas perguntas, não é? A indiazinha que está lá, sabe, velha, cadê as meninas que partiram e não voltam mais? E então, quando eu digo, não é, que a literatura é o discurso que suporta o mundo, é disso que eu falo, não é? É disso que eu falo. Você pode pegar o conto mais aparentemente inofensivo, uma página e meia, eu posso provar isso se fosse o caso,
mas ele vem carregado dessa memória, porque a literatura, sim, é ancestral. A literatura é ancestral. Não é claro que nem todas as pessoas do mundo vão se jogar a narrar, a formatar esteticamente uma história, mas ela é ancestral. E Um Rio Sem Fim se trata de que Um Rio Sem Fim foi... Não é, eu vou contar, me desculpem se eu vou falar um eu, mas esse eu não é um eu narcísico, porque é uma experiência que acontece com várias pessoas, não é? Eu estava falando para o professor Rodrigo que eu tenho uma abordagem muito diferente da abordagem oficial como se trata a literatura. A minha explicação vem das entranhas mesmo, vem do que esses personagens me dizem, é para fazer isso, é para dizer isso, eu obedeço a eles. Ao leitor, mais ou menos. Não é? Era o seguinte, lógico, eu sou filha de mãe negra, sou filha de um pai indígena, eu sou aquela pessoa que aprendeu na escola que os indígenas não existiam mais, não existiam mais índios no Brasil. Eu chegava em casa, olhava meu pai e pensava, se trata de quê? É um ser, não é um ser completo ainda, é um ser inferior, não é? Onde é que vai chegar isso? Com a complexidade de eu nasci em 56, na década do pré-sistema militar, não é? Minha mãe, que seria uma grande poeta se tivesse tido condição, me joga numa instituição, num colégio, que eu sou absurdamente agradecida, porque lá que eu escrevi, aprendi a ler, escrever e comer, não é? Se meu corpo existe hoje, às vezes eu penso que não, estou falando, mas é. Mas era uma instituição absurdamente eurocêntrica e colonialista, e racista e preconceituosa, não é? Absurdamente. Então, eu vivi esses dois extremos, de ali a opulência, a grande opulência, e aqui a grande miséria física, também atravessada pela questão étnica, o racismo, o preconceito. O que era ser um negro ou indígena no Amazonas da década de 60, era um nada. Você está na fila do descartável porque se raça é signo, você não serve para nada. Mas aí, nesse colégio, não é? Eu fui, através da literatura, da escrita, é que eu fui vendo os recursos de sobrevivência, E, obviamente, que vi os dois lados. Era uma vida meio esquizofrênica, porque você vê esse lado aqui e vê as consequências disso tudo que recai sobre esse lado. E comecei a lidar com a escrita, não é? Que ali eu vi que a escrita era o lugar do apaziguamento, né? Te salva, não é? Se há uma rede para você se encolher e se proteger, vai ser a escrita. Não sei se eu conto a questão do amplexo, posso contar? Não é? Então eu aprendi essa palavra em português, amplexo, que quer dizer abraço, não é? E tem todo esse X, amplexo, não é? E aí cheguei lá na escola e fiz uma redação com essa palavra e deu certo, não é? Deu certo porque eu era muito esperta para o sentido das palavras. E aí ganhei uma bolsa de estudo, mas eu lembro absurdamente bem. Era uma professora chamada Irmã Aurora. E o que causou perplexidade não era tanto por uma menina de 7, 8 anos, eu não lembro exatamente, ter dado conta dessa palavra, mas porque você está suja, cheia de carvão, o cabelo todo despenteado, toda suja, toda com cheiro de peixe. Como é que você se atreve? Como é que você se atreve? Foi aí que eu comecei a sentir. E eu saía do colégio, fugia, brigava, me enrolava com as outras, minha mãe me empurrava. Eu viria um ping-pong, as freiras me tiravam, a minha mãe ia lá e me empurrava. Ela era muito braba, muito braba. E eu fui seguindo, não é? Eu quero lembrar que não é uma história só minha, tá? Trago história de outras pessoas, do Brasil praticamente. E eu lembro assim que agora vem essa discussão, não é? Pertencer, despertencer, quem pertence, quem não pertence. Eu passei a pertencer a esse colégio de meninas da branquitude, ricas, não é? As mais ricas até hoje, eurocêntrica, colonialista, dando força para a ditadura militar. E
Um desses exemplos é que era 24 de maio, que é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então estava todo mundo na fila, vestida de anjo, e me colocaram lá, não sei quem me colocou mais asa, não é? E quando você vai nessa caminhada, você só sente esse puxão, alguém te tira. Ou seja, você pertence até certo ponto, mas não queira se atrever a pertencer tanto, porque a fila dos anjos não é para você, não é? Tá? Você está aqui como um objeto onde se mostra que a caridade cristã ocidental existe. Então, você é a menina que foi acolhida para se comer e escrever. Eu era apresentada sempre assim, não é? Era sempre apresentada assim. Ou, 24 de maio, Nossa Senhora, você usava luva, boné, boina, aí você está em casa, tua saia está rasgada, você costura, faz aqueles traços bem forte, feio, mas você acha que está lindo, não é? Você vai entrar na igreja e vê a irmã Maria José e pã, rasga aquilo. É de uma violência, é um estupro, não é? Isso depois isso vai virando conteúdo literário, não é? Porque a forma que você se salvar é você gritar, dizer isso, senão você se sufoca, como as 3 meninas desse livro não suportaram. A única viva, literalmente, sou eu. Maria Rita, Rosa Maria, Maria Índia não existem mais porque não suportaram esse destino cruel que lhe foi imposto. Então, se eu estou aqui, e eu não sei se isso serve para vocês, é pela força que elas me dão, não é? Esse livro foi escrito, eu fiz jornalismo, não é? Fiz a militância radical, absurdamente radical, em Manaus. Quando eu fui ser jornalista, cobri muito a condição da mulher indígena na cidade. E quando chegou, eu fui fazer um mestrado, meu mestrado ia ser sobre como a imprensa branca, hegemônica, ocidentalizada, colonialista, faz a representação de um grupo indígena, de um universo que eles não conhecem absurdamente nada, absolutamente não vão lá, não sabem a língua, nada. E foi E eu só conto, eu só escrevo, eu só falo de alguma coisa quando eu tive uma experiência concreta. E eu ia fazer sobre a cobertura de um episódio que se chamou O Massacre do Padre Caleri. 68, não é? Era a época do Brasil, ame-o ou deixe-o. A Amazônia era aquele espaço sem gente, a gente não valia nada, não é? Integrar para não entregar, era isso, uma terra sem ninguém. E havia, na rodovia 174, que liga Manaus a Boa Vista, uns indígenas que eles se chamavam Waimiri-Troari. Esses indígenas já vinham sofrendo vários episódios de invasão. Era mineração, era madeireiro, era coletor, e vários, assim, uma enxurrada de mortes, não é? Por sarampo, por tuberculose, por gripe, por sabe-se lá mais o quê, e violação sexual, e tudo que você imagina que num lugar remoto como era aquele pode acontecer sem que ninguém saiba. E aí vai uma equipe, não é, de um missionário cristão, e aí entra a complexidade, não é, da generosidade, da humanidade, da caridade, e ele diz, não, e esses indígenas ficavam bem no meio da estrada, bem no meio, e com muita riqueza mineral para azar, não é? E vai essa equipe com 10 pessoas, eu chamava Padre Caleri, e eu tenho uma briga com ele, com o espírito dele até hoje. Então, ele vai, eram 10 pessoas, ele comandava, era um bispo italiano e 2 mulheres, Marina e Mercedes, vão tirar esses indígenas que já estavam sendo absurdamente dizimados do meio dessa estrada. E aí ele chega e passa alguns dias e os indígenas, logicamente traumatizados, não se aproximam. E ele começa a escrever um diário com a letra dele. Esse diário preciosíssimo, não é? Que eu tenho que fazer alguma coisa com ele, de mais útil para a humanidade, se for possível. E ele vai achar que os indígenas não se aproximam porque eles eram arrogantes, metidos, vaidosos. Aí ele
dá 8 tiros para o alto, para um grupo que já estava absurdamente retraído de tanta morte, de tanta moléstia. Não satisfeito, passa mais 2 dias, ele dá mais 4 tiros para o alto, para dizer, tipo, olha, chegamos, o que é que está acontecendo, que vocês não se aproximam? E aí, como essa forma de atração, ele começa a colocar essas quinquilharias, panela, prato, essas besteiras lá. E a concepção dos indígenas é chegar e mexer, e se aproximar, pega uma colher, e ele vai, obviamente, interpretar como roubo, né? Como roubo. E aí ele vai escrever nesse diário que vai proibir, não, essa atitude do Zoemiri Atuari, aspas, porque estamos no nosso direito de gente superior. Repito, literalmente, porque estamos no nosso direito de gente superior. Conclusão, há um conflito, dele sobra o Álvaro Paulo da Silva, que é o mateiro, os indígenas, os Zoemiri, matam a expedição, as 9 pessoas. Manaus, naquela época, era 300 mil habitantes, não é? Eu tinha 7 anos. E aí o que se via, aquela catarse de ódio, porque essa estrada era para ser a redenção do Brasil, da Amazônia, da riqueza, mas tinha esses caras ali entravando a modernidade. E passavam, não é, aqueles helicópteros, não é, com aqueles sacos dos mártires, e eu fui nessa igreja, na catedral, na matriz, levando o meu cartaz, cartolina, pedindo a estrada. Olha só o que a colonialidade faz com uma criança. E ali estava, não é, os heróis, os mártires, os generosos, os bons, lá, os bandidos, os terroristas, os desgraçados, os ingratos, os ferozes, etc. e tal. Lógico que depois, com as pesquisas etnográficas, não é, e foi um cara que não era nem brasileiro, era pele branca, inglês, não é, vai fazer pesquisa entre esses indígenas e vai descobrir. As forças do Estado que foram fazer a pacificação eram ex-presidiários levados para lá, não era 1500, era 1968. Eu já era nascida, então não é tão longe. É o tempo distante, mas não tanto assim, que eu não dei para mim estar viva ainda. Então, eram alcoólatras, pessoas viciadas, eles desmontaram aquele mundo. Tipo assim, acordava, trabalhar porra, e colocava os apelidos mais pejorativos para esses indígenas. Esses indígenas, na década de 60, eram 3 mil pessoas. Chegou a década de 80, eles eram apenas 300. O que fizeram? O que fizeram? Nós sabemos que foi a época do maior massacre do regime militar, nós sabemos. E aí acontece isso no Brasil. Se há desaparecido político do asfalto, você fala. E essas pessoas? E aí, me lembro onde eu estava lá fazendo essa tal dessa monografia, esse trabalho de mestrado, e aí é que vem a história das meninas e da literatura, não é? Eu já estava assim, com todo a bibliografia, os enunciados, os conceitos, tudo, não é, para um trabalho acadêmico. E aí houve aquele momento em que eu pensei, o que a historiografia produziu sobre alguns mortos, não é? Pensei a literatura como uma modalidade singularíssima de conhecimento, não é? Pensei o discurso que suporta o limite da humanidade, com suas glórias, seus terrores, suas paixões, suas esperanças, é a literatura. É uma visão pessoal, repito. E era como se essas meninas, esses personagens surgissem assim diante de mim e perguntassem, nós vamos ser mais esse... Que aí, no jornalismo, se faz aqueles mapas, tipo uma pizza, quantas matérias você fez a favor, quantas, sabe? Era como se elas dissessem nosso olhar, e nossa voz, e nosso semblante, o que é que você vai fazer com isso? Aí foi quando eu radicalizei, não é? Eu disse, o que cabe para além desses números que são absolutamente importantes, o que vai falar mesmo é o discurso literário. É o discurso literário.
E foi quando escrevi Um Rio Sem Fim. Obviamente que tem a segunda parte, onde você vai dizer por que você não foi capaz de escrever apenas dentro do discurso acadêmico, mas a literatura foi necessária porque essas pessoas estavam dando um grito maior do que esses números aqui. Foi mais ou menos isso. E aí foi quando surge Um Rio Sem Fim. Posso falar mais? Ainda tem tempo? Foi quando surgiu Um Rio Sem Fim, que é esse personagem que é esse bispo, não é? E pode ser... Foi um bispo, mas podia ser outra instituição, não é? Ele chega de uma Europa com todas as suas perguntas feitas, as respostas. O mundo é redondo, não tem mais o que ser descoberto, não é? A única razão possível para explicar as existências humanas cabe aqui, não é? É o eurocentrismo. E ele chega, não é? E se depara com esse mundo, e esse mundo é percorrível. Esse mundo é percorrível. É apenas um universo absolutamente diferente, né, do que ele acreditava ser. E aí vem, ele se lança, né, com toda a sua energia de jovem bispo, com toda a sua força da juventude, da fé, essa coisa tão complexa, o seu erotismo para civilizar, transformar aquelas pessoas em humanos, não é? E ele, sem querer, ele vai abrindo portas para a destruição, para o etnocentrismo, e ele começa a dominar o tempo, o espaço, ele define quem é o bom, quem é o mal, ele estraga, acaba com a língua. Eu estava conversando ontem sobre a questão da língua. Esse mundo é desmontável, não é? E ele depois envelhece, porque entram outras instituições, ele perde todo aquele poder. Ele perde todo o poder e há um momento, né, há uma cena em que ele já está velho, aquela autoridade, aquela onipotência acabou, ele é um senhor frágil, ele sente frio, ele sente fome. Ele está na frente desse rio, esse rio que vocês sabem, não é? Que ele seca e enche, seca e enche, seca e enche, por isso que é um rio sem fim. E ele lembra, não é, quando ele vivia, ele era uma criança livre, sem essa incumbência de civilizar, de dominar, porque o que ele fez foi dominar, mas não compreendeu. Essa é a grande tragédia, não compreendeu. E ele lembra dessa época. Ele, ao lado está uma epidemia, uma grande epidemia, e você vai ver, esse livro foi escrito no século passado, mas se você pensar na Covid agora, é um quadro real, não é? Lembra a Covid, que os Yanomamis, por exemplo, em plena Amazônia, tiveram que fazer a maior luta, não é, dos movimentos, porque água era negada, a briga, não sei se alguém lembra, a briga que teve lá com o ex-presidente para mandar água para os Yanomamis, em plena Amazônia, não é? E ele não consegue conter essa... Vejam como a literatura tem esse poder de mostrar o devir, o que vai chegar porque está ali na cara, não é? Ele não consegue, absolutamente, com tanto poder que ele teve, ele não consegue paralisar uma mortandade como aquela. Ele olha para o rio, não é? E ele vai dizer, não é, um estado de melancolia, de pura melancolia, não é? Porque a melancolia, você sabe que é muito mais pesada do que o luto. O luto você supera, sofre um pouco, mas a melancolia você se desgarra, você vai embora com ela. E ele vai dizer talvez uma das frases também significativas desse livro, que é: tempo, reduto de mim, larga-me, larga-me, porque o que foi perdido nessa infância, o poder que eu perdi de não amenizar essa morte, as relações perdidas de paixão, de afeto, ele se desprendeu de tudo. E ele vai dizer: tempo, reduto de mim, larga-me, larga-me. Mas já não é possível, não é? Por que isso? Tem tempo? Eu fico preocupada com isso, não. Mas por que isso? Porque na vida real, não é? Na concretude mesmo, era muito comum
na década de 60, na década de 70, você pegar. As missões fizeram muito isso, as crianças indígenas, caboclos, ribeirinhos, e mandar para Manaus para trabalhar na casa de família. Não é? E aí você passava por todas as explorações possíveis, além do trabalho, não é? E vai se tratar, não é, dessa história. São 4 meninas, uma indígena que se chama Rosa Maria, a outra que é uma cabocla que se chama Maria Assunção. Elas vão morar numa casa onde o destino que lhes é imposto é insuportável, é o que muita gente lá no Brasil chama o termo mimimi, né? Quando você reclama de alguma injustiça, isso é mimimi, não é? Você lembra do ex-presidente. Então, e aí entre essa menina, essa Maria Assunção, essa cabocla e essa indígena, há uma trama de cumplicidade, não é? Entre elas não há mediação, é uma compreensão que vai ali no âmago. E a Maria Assunção, aparentemente mais forte, fisicamente mais saudável, promete: Rosa Maria, eu vou embora, eu vou resolver a vida lá fora, mas eu volto para te buscar. E a Rosa Maria disse, não é? Assunção, você volta? E ela vai repetir, eu volto. E ela sai com aquele eco, não é? E os anos passam, ela sempre com aquele eco, aí lembra que é momento de voltar e reencontrar a Rosa Maria. Ela procura a Rosa Maria por Manaus, não é? Essa Manaus que eu volto a repetir, é uma cidade que foi construída de costas para o rio, porque a modernidade não queria saber disso lá. Uma cidade construída em cima de cemitérios indígenas, não é? Então o turista vai lá e começa a fotografar o Teatro Amazonas, sabe aquela coisa, mas não sabe o que existe por baixo, não é, dessas grandes construções. Ela volta, ela encontra a Rosa Maria, e aí vem essa questão da roupa. A Rosa Maria, ela começa criança com a roupa dos missionários, não é? Ela casa, ela veste um vestido lilás, e aí depois eu falo a conexão com essa do pássaro. E aí ela está com aquela roupa escura e está em cima do mármore, né? Aquele mármore gélido, e pode lembrar uma igreja ou um palácio. E a Maria Assunção olha e chama: Rosa Maria, eu voltei, lembra, Índia Mijona, quando nós chegamos aqui em busca de uma vaca com o chifre florido, que era o recurso poético para suportar, não é, essa desagregação. E Rosa Maria dá apenas você não sabe se é um gesto, se é um sorriso, se é um reconhecimento, se é uma memória, mas a mediação está entre elas, independe da narrativa, independe da leitura do leitor. Aí somos nós, ou é a Rosa Maria e Maria Assunção, e a Maria Assunção diz o que fazer com isso, não é? Com esse não reconhecimento, ou não é a loucura, não é? Se trata da loucura. E ela volta para o Rio Negro para escrever uma história. Lá em Manaus me chamaram para falar sobre isso e uma pessoa na plateia perguntou, sim, tipo assim, mas o que é literatura? Já assim, de saco cheio com esse blá, blá, blá. O que é literatura? Aí eu respondi, a literatura é essa narradora que vê Rosa Maria, não é? Absurdamente, literalmente, sendo soterrada. Ali, ela está ali, aquela mulher em mendicância, e aqui está toda a memória, está toda a história, está toda a colonialidade sendo, assim, absurdamente soterrada. E a literatura é isso, é você ir alinhavando numa frase, numa palavra, num texto, num parágrafo, essa história, não é? Que é uma história onde tem também uma indígena já velha, que é a Laura Dimas, então ela fica no barranco, não é? E só Maria Assunção volta e ela faz a pergunta, e as outras onde estão? E as outras onde estão? E as outras onde estão que não voltam? Onde estão as outras? E é a pergunta do livro, né? E as outras, é uma pergunta histórica, uma pergunta
psicanalítica, se você quisesse essas coisas todas, mas a pergunta para mim é, e as outras onde estão? Que só um rio sem fim é capaz de lembrar, não é? É capaz de lembrar. É esse sorriso da Rosa Maria, ou não sorriso, o que, aí eu vou, não é? Uma das e a literatura, enfim, é isso, não é? É você coletar esse murmúrio, é você tem um indígena, não é? O Tomás, que ele está morrendo, ele está naquela sofreguidão da morte, e alguém pergunta, quem morreu? Ah, foi aquele pajé que, quando a gente aparecia, ele corria para o mato, não quis ser batizado, não quis, ele está vendo ali. E aí tem uma questão simbólica mesmo, de cosmogonia, quando ele vê todos os signos, os símbolos se deteriorando, ele não quer ser enterrado fora da maloca, porque ele acha que lá fora os espíritos vão sentir frio. Aí quem morreu aí foi aquele velho pajé, e o que ele disse? Não deu tempo de ouvir, e também se falasse, de que adiantaria essa voz? A literatura vem justamente para pegar essa sofreguidão, para pegar esse sorriso ou não sorriso, para coletar as outras onde estão, não é? Para que não haja aquilo que Hannah Arendt diz, que a pura violência é muda, a pura violência é muda, é quando o sujeito está tão aniquilado que nem murmurar, que nem soluçar, ele consegue mais. E a literatura vem coletando tudo isso, não é? Até para que não é, essa morte não seja o que eu tenho falado ultimamente, que não seja uma morte danificada, não é? Porque há sujeitos no mundo que a vida vai sendo danificada pouco a pouco, mas chega um momento em que até essa morte tem que ser uma morte humilhada, você tem que colocar bota no pescoço de um negro, você tem que mandar com que os garimpeiros sabem destraçar ali uma aldeia indígena, como fizeram com os Yanomami, na década de 70, que deram chute de criança e mataram o velho a pauladas e etc. e tal. É para isso que a literatura, não é? Quando eu digo que a literatura suporta, não é? É o discurso que suporta o mundo. É por isso, e vem, não é? Ainda? Terminou? Tá. Então é isso, tá? É isso. Johnny, para ver depois de tomar uma aguinha. Não sei qual é a página que ele vai ler. O que eu vou dizer agora, né? Difícil. Eu também fico nervoso às vezes falando em público, por isso que eu escrevo às vezes para me dar um caminho. Uhum. Mas agora eu estou sentindo assim, a importância de traduzir esse livro. Então te agradeço pela Obrigada a coragem você. de escrever esse livro. Agradeço também o Brazil Lab pelo convite, meu amigo Rodrigo, por ter compartilhado comigo um Rio Sem Fim. Eu decidi traduzir o livro, né? Vamos sondar e ver se uma editora também tem a coragem de publicar o livro em inglês. Aceitei o desafio. Amanhã a gente conversa sobre umas perguntas, né? Porque quem conhece o livro sabe que tem uma certa ambiguidade na linguagem. É uma linguagem bem exigente. Então, eu vou aproveitar amanhã. Como falei para ela, eu vou encher saco amanhã com 1000 perguntas. E certas perguntas, né, você nem tem que responder, porque certas perguntas, né, às vezes a literatura também resiste, também às vezes, assim, de dar resposta. O leitor tem que participar no significado, né, do texto. A linguagem da Vernilde, eu só vou falar umas coisas que eu admiro sobre o livro. A linguagem da Vernilde cria muitos espaços. Né? Eu acho essa linguagem bem exigente e poética,
evita uma prosa sentimental, uma linguagem surpreendente, extremamente, vou dizer, sensual, mas ao mesmo tempo intelectualmente inspiradora, fazendo um efeito bem particular, criando silêncios e pedindo que o leitor ocupe esses silêncios. Por isso é muito gratificante reler o livro, um livro que ganha muito na releitura. Acho que vocês terão um gostinho de tudo que estou falando quando haverem de ler um trecho, né, hoje, de Um Rio Sem Fim. Tem tanta coisa que adoro neste livro. Por exemplo, é bom que você falou do bispo, porque eu quero falar um pouco sobre o bispo, que talvez você já conheça, alguns parece que você já conhece esse bispo, o Dom Matias Lana. Por um lado, ele é horrível, né? Horrível. Faz parte de um projeto de exploração das meninas indígenas, as Marias. Mas o livro abre uma porta secreta dentro do bispo, que nos permite ter momentos de compaixão por ele, entender também o sofrimento dele dentro desse sistema. Muitas vezes nos livros e nos filmes, quando a gente tem uma oportunidade de penetrar no coração ou na cabeça de um vilão, é um exercício de má fé e apenas serve para enfatizar a vilania do personagem. Mas em Um Rio Sem Fim, não. São momentos de verdadeira ternura. São flashes ou vislumbres de uma vida humana cheia de contradições. Estou pensando no momento que está lembrando o passado, né, os vinhedos, essas coisas, né? Adoro também a maneira que as meninas do livro, Maria Assunção, por exemplo, e Rosa Maria, são meninas, tipo, eu estava falando sobre isso hoje durante o almoço, meninas sem filtro. Como leitor, eu não sinto aquela leve condescendência ou ironia que muitos livros têm quando a linguagem imita o pensamento de uma criança. Né? Me sinto que a criança está lá, falando, fazendo coisas, pensando, sem tradução. Isso me faz sentir criança também. Bom, nem estou falando das coisas talvez mais importantes do livro. Estou falando como um tradutor do livro, certas coisas que para mim chamam a atenção. Né? Prefiro falar de algumas coisas pequenas, porque a literatura também é isso. A frase, algumas palavras, os silêncios, tudo que não foi dito faz parte também. Eu tenho algumas perguntas para a Verine, mas não sei se eu devo, nesse momento, perguntar para ela ou abrir. Claro, talvez. Ele, né? E depois a gente abre para... Tá. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou pelo menos fazer uma pergunta. E você já falou sobre Rosa Maria, então eu gosto de perguntar sobre a fogueira no começo do livro. No início do livro, há uma fogueira e a destruição dos livros. Nesse contexto universitário, a destruição de livros costuma ser um ato terrível, fascista, etc. Hoje em dia, a gente está, infelizmente, falando sobre, né, banned books e essas coisas, né, hoje em dia, nesse país. Mas no seu livro, quando a comunidade indígena joga os livros da igreja no fogo, é um momento bem interessante e complicado. Né? Pode falar, por favor, sobre este momento do livro e se este momento revela um pouco da sua compreensão do mundo literário e da tradição da literatura brasileira, porque talvez de certa forma você está falando sobre um contexto maior do que o que está acontecendo nesse capítulo. Obrigado. Já, tá. Então, é porque o livro ele é considerado tanto assombroso, né? Um livro assombroso, essas coisas todas. Um desses assombros é porque começa com os indígenas, né? Um grupo de indígenas, ele fazendo uma fogueira dos livros, onde eles surgiam como os irracionais, aqueles estúpidos, aqueles vingativos, não é? Estava falando ontem na aula da professora Luana, como
em 1977, não é, um desses missionários elencou as características dos indígenas do Rio Negro, e ele começa, eles são, lembra os primeiros, né, a Padre Antônio Vieira falou, a língua deles é uma língua que tem uma interferência do demônio justamente para a civilização cristã, o cristianismo, os demônios estão ali naquela língua, aquela língua do demônio para o cristianismo cristão ocidental não alcançá-los, não é? E vem falando, eles são traidores, eles não têm sentimentos, são invejosos, são egoístas, são sujos, não é? Uma língua que é um monte de sons que ninguém entende nada. E aí os indígenas, eles queimam esses documentos que na vida real existem, não é? Eu tenho lá na minha sala, na minha casa, para me pegar de vez em quando, para ver se eu não estou transtornada. E está lá, não é? Só que eles fazem essa atitude, mas no outro dia eles voltam a ser, não é, os humilhados, não é que há um grande índice de alcoolismo, né, no Alto Rio Negro. Então, voltam a ser aqueles. Acontece essa fogueira simbólica, ai, queimar livro, que heresia, ainda mais quando é livro de padre aí. Mas eles fazem isso porque houve na vida concreta também, não é? E respondi? Sim. Mas também talvez eu perguntei porque eu estou pensando nesse talvez um conflito entre a literatura, o livro publicado que, né, entra na fogueira, e talvez a tradição, quem sabe, oral, ou a maneira que você, como você estava falando, eu conto histórias, mas de certa forma você está em oposição, né, dessa tradição que talvez destruir livros é uma resposta, ou talvez entrar também, não e é? ocupar esse espaço também é uma resposta. E também é uma destruição, não é? Se você for levar concretamente na história até do próprio Rio Sem Fim, né? Que o Rio Sem Fim, ele foi publicado em 98, não é? Esse livro ficou literalmente escondido. Não que eu não tenha, com meu esforço, levado para jornalistas que cobrem cultura, sabe, pessoas que poderiam, não é, mesmo na minha cidade. A questão é o que esses personagens estão dizendo para que fosse assim. Para por aí, cala tua boca e fica aí quieto, não é? É isso, não é? Eu acho que, lógico, não é, porque eu já sentia tudo isso, né? Já sentia. Volto a repetir o que acho que eu falei ontem ou hoje, conversando com o Rodrigo, não é? Aquilo que a Conceição Evaristo fala, não é? No Brasil, há os donos da literatura, não é? Aqueles que vão dizer quem pode fazer literatura, quem deve fazer literatura, o que é boa ou a má literatura, ou como se deve produzir a literatura. Então, há grupos, não é? Há grupos que esses não tiveram nem direito de falar e de existir, não é? Lembre-se, raça é signo, não é? Fica com isso na mente. Imagina, não é? Imagina produzir literatura. Aí você já está querendo demais, aí já é um desaforo, não é? Aí já é uma coisa que extrapola, não é? Mas é como eu falo, não é? Esse livro ficou, e aí por um acaso o Rodrigo, nem sei direito, não é? Ele leu esse livro, aí jogou, não é? Publicou, aí talvez, eu acho que foi essa pergunta que ele fez. Como é que esse livro, uma obra dessa, ficou escondida por tantos anos, não é? Ficou escondida por tantos anos. E eu sei que tem os movimentos, não é, que estão lutando. Olha, a gente existe, a gente sabe escrever, a gente pode construir uma estética que se chama oficialmente literatura. Tem a indústria cultural, mas eu acho que é a força dessas meninas, sabe? Eu acho assim que esse é meu lado místico, sabe-se lá como, que tipo, não deu certo da primeira vez e elas não se conformaram, sabe, com essa aniquilação aí. Tipo assim, a gente não vai parar, tem que achar um jeito de não é, nossa voz ter um eco. E foi quando ele, não é, lógico que também tem o Fernando Baldraia, que é o editor, e fizeram lá um movimento e ele
foi relançado agora, né? Foi relançado e eu agradeço muito a essas personagens, sobretudo a elas, né? Absurdamente elas. Porque, como eu falei, não é? Tem tempo? Ou não sei se alguém, né? Eu fico preocupada assim, não? Que é para vocês verem, não é? Isso que ele falou aí no começo, essa indígena, ela está fazendo um desenho de um pássaro, um colorido, aí vem aquela mão, não é? Que é a mão da colonialidade, né? E não pode ser assim, um pássaro voando e ainda colorido, para aí. E esse pássaro, e aí é uma experiência estética, não é? Esse pássaro, ele vem e chega nas mãos da Maria Assunção, a narradora, olha, a página, né, as linhas da mão, ela chega já morto, não é? Despenado, ressequido. E a experiência que eu acho que foi mais difícil, porque foi um momento mesmo de você sentir isso, não é? E escrever, não é? É aquilo, não é, que Foucault diz, escrever para não morrer, não é? Ou que Nietzsche vai dizer, não é? Escreve com sangue, que sangue é espírito. E foi dessa forma. E tem toda uma relação com a roupa, não é? Que a Rosa Amarela termina com essa roupa escura, ressequida, não é? Mas em Manaus tinha um senhor, uma igreja muito famosa, a Igreja dos Remédios, não é? E tinha um senhor, meio maluco, né? Meio não, ele andava com um cabo de vassoura, então ele tocava assim na terra, e eu era jornalista na época, e saía aquela poeira, ele dizia, estrela, aqui tem raiz de estrela, estrela brotando, eu já gostei dele, quando ele falou isso, sabe? Aí o diretor do hospício lá, que era o hospício que chamava, me falou, olha, Verê, está tendo lá no hospício um caso horrível, muito grave de corrupção. Não tem dinheiro para pagar médico, nem para comida, nem para nada. Quer fazer uma reportagem lá? Eu falei, ok, eu vou. E esse senhor, ele tinha mania, ele olhava para tudo e perguntava, mas o que é isso? Mas o que é isso? Sabe aquela coisa meio chata? Mas hoje eu vejo que a pergunta primária do conhecimento é essa, né? Você quer descobrir uma coisa e pergunta, mas o que é isso? Não é? Então ele tinha muita razão nessa pseudo-loucura dele. E aí quando nós chegamos lá no hospício, não é? Ele apareceu todo arrumado, deu a mão, mas o que é isso? Tá. E aí nós entramos, logicamente, não é que um local de loucos, não é um local agradável, né? Então tinha aquelas mulheres nas grades pedindo socorro, era uma jovem linda lutando com rato por um pedaço de cenoura, crianças jovens ainda, adolescentes, olha, isso era 80, quer ver, Rodrigo, vê que data foi isso aí? 84. 84, então já não era época de ficar, não é, com o pulso amarrado, não é? E essas coisas todas. E aí eu começo, não é, a observar que ali se tratava mais da miséria do que da loucura, não é? Se tratava mais da miséria do que da loucura. E eu pensei, aí começou a vir essas pessoas, aí aparece uma senhora, porque eu sou uma milionária e casei com um rico e vou viajar no transatlântico. Papá, tudo bem. Aí vinha outra, olha, eu sou o Roberto Carlos, aí fazia, tudo bem. A outra eu fui para a discoteca, na época era época de discoteca, né? Eu fui para a discoteca, eu dancei com o Roberto, mas eu amo não sei quem, mas eu sou apaixonada, tá, legal. Aí veio uma menina nua, não é? Eu acho que realmente ela deveria ter aprendido balé, porque ela completamente nua, tinha uns 16 anos, era uma indígena, e lá entrava tudo nesse hospício, sem casa, sem teto, sem comida, indígena da cidade, entrava tudo ali. Ninguém sabia mais quem era quem. E aí ela olhou para mim, não é, dançando, e talvez, não sei que olhar que eu dei, talvez, sabe, não está bem, não está dançando bem, alguma coisa assim, ela... Olha, você não está entendendo meu vestido roxo. Ela estava nua. Você não está entendendo meu vestido roxo. Fica aí com tua cabeça pregada no pescoço, tá? Essas coisas assim, aí veio a outra e veio uma menina
veio uma menina com a roupa escura, com uma borboleta, segurando a borboleta para não voar. Que aí que vem essa cena. Aí que vem essa cena. E eu digo, então fica aí com tua cabeça, teu pulso não está me dizendo nada, sabe? Umas coisas assim. Eu voltei para o jornal. O jornal, quem faz jornalismo, né, Mari, sabe que tem uma tal da objetividade jornalística, né, que você tem que ser assertivo. Aí eu disse, não, dessa vez eu vou começar pela pergunta do doidinho lá. Aí o título é, mas o que é isso, né? Mas o que é isso? Lógico, conta de dramas humanos, porque eram eles, os doidos, apontando a vulnerabilidade humana, sabe? Era eles ali perguntando qual a razão justa, essa que é a questão de você criar, produzir, manter um universo como esse. Aí eu escrevi. Conclusão, quando é no Rio Sem Fim, tem a Rosa Maria casa. Nesse casamento, ela está com essa roupa lilás dessa menina. Aí vem um personagem da festa, olha para ela com esse olhar abjeto, que a gente sabe, a gente é acostumado a enfrentar esses olhares, né? Da abjeção. E a literatura, às vezes, quando quer, raspa o que há de abjeto, o que tem por trás dessa abjeção. E ela percebe isso e ela vai dizer, fica aí com tua cabeça pregada no pescoço, teu pulso não me diz nada, tu não entende o meu vestido roxo, e vai embora. Custa caro, não é? E aí vem a questão agora que está tão em voga, né? Pertencer e despertencer, não é? Para pertencer, alguém, um grupo vai ter que ser arrastado, não é? Pertencer, mas há pessoas que não suportam pertencer, não é? Talvez isso, eu não quero assim empobrecer nem dirigir os sentidos, mas ela foi passando por essas instituições e para ela foi insuportável, custou caro, caríssimo, não é? Mas esse não pertencimento foi uma necessidade dela, foi uma não suportar. Além, não é, de ser, sabe, aqui tu não te mete, você está passando, ou tu pertence, mas só um pouquinho, não te atreve a mais, não é? E é essa a história. E aí vocês perguntam o que for possível. Se é. Vamos fazer uma rodada com 3 perguntas, talvez, daí a Verê responde, a gente faz mais um, pode ser? Quem quer começar? Sou eu? Então eu vou fazer 3. O Rio Sem Fim é um dos livros não sei, que brilha na constelação da minha tese, no sentido de, né, essa seleção de livros, enfim. Então, eu obviamente estou absolutamente cagada de fazer perguntas, porque eu tenho pergunta desde processo editorial até imagem com gato, eu tenho muitas perguntas, mas eu vou fazer uma só. Eu queria ouvir a Verenilde comentar um pouco mais sobre a Namã, que é uma personagem, acho que circula, é uma personagem que é descrita como podendo ser índio com tanga, soldado furioso, cigana sedentária, moça romântica com álbum de recordação. E, enfim, é uma personagem que eu não vejo mencionada quando se fala do livro. Eu queria, não sei, ouvir a Verã sobre isso. Mas eu falei muito rápido? Tá, ok. É que é a cara da Verã. Só o Caio fazer uma pergunta também, daí a gente responde. Tá. Diga, pode. O Pedro acho que tem também uma pergunta. Verê, olha só, eu fiquei curioso com a questão da literatura, que você disse que a literatura ela vem querendo rasgar e se apresentar, às vezes e ela, vamos dizer assim, explora dimensões que, por exemplo, a academia não consegue explorar, que eu concordo 100%, mas você acha que a literatura, pela sua visão, ela também tem uma expectativa de aonde ela vai chegar, no sentido de que quem vai ser atingido com isso? Porque, por exemplo, a leitura desse livro, como o Johnny falou, ela é uma leitura bem sofisticada, eu achei. Então, não é qualquer pessoa que vai sentar e vai ler isso e vai... Como é que as experiências vão ser diferentes de acordo com quem está lendo e quem vai ter essa disposição para ler. Então, eu queria saber o que você acha, se vale que
ela está lá porque ela quer dizer e isso vai ser para quem pegar, ou se teria alguma expectativa do tipo, quão abrangente isso vai ser para a gente poder fazer algum tipo de mudança? Pedro? Obrigado, vou chamá-la de Verê, que estou adorando, todo mundo chamando de Verê. É uma pergunta sobre os bichos, sobre os animais. Acho que tem cenas muito impressionantes, tem especialmente aquela quando a Maria Assunção entra nessa... O nome do capítulo é Momento Transpassado, né? Que ela tem uma relação com uma macaca, né? Que está ali, depois essa macaca volta e passa a assistir aquilo que está acontecendo fora da jaula. Eu queria entender um pouquinho o que os animais estão fazendo aí, que são tão fortes, tão profundos também, né? Eles não são só paisagem, parece. Então, começando pelo Anamã, né? Como é seu nome, meu querido? Luiz, o Anamã, na verdade, na vida real, era um amigo meu, né? Isso ele sabe, não é? Eu mandei para o Rodrigo as fotos, não é? Era eu já sou velha, então não sei como é que chama, se é homossexual, bissexual. É um travesti, não é? Era um travesti. E ele vivia na beira do mercado. E quando você fala que ele se vestia, mosca amarela, não sei o quê, é muito essas percepções que se tem até sobre a Amazônia, né? Aquele simulacro, que a Amazônia é essa, não é? A Amazônia é disso, a Amazônia é aquilo, a Amazônia, não é? Porque o Rio Sem Fim vai falar sobre um trecho, né, dessas N Amazônias, que são tantas e tantas, não é? E o que ele vai abrir é uma janelinha assim para um fragmento dessa Amazônia, não é? Eu acho que está muito nessa fantasia do que representa essa Amazônia, não é? E é um personagem que some porque teve essa questão e porque, se você ler com atenção, você vê, ele entra numa barbearia, né? E ninguém sabe mais dele. Então como é que eu vou dizer para onde ele está? Eu não sei também. Eu não sei. No contexto, ele some junto com esse português. Então, não se sabe. É igual como. E as outras onde estão? Aí aparecem duas onde estão, que é a Rosa Maria e a Maria Assunção. A Maria Índia e a Maria Rita, ninguém sabe, porque é justamente o que vai dar sentido à pergunta. E as outras onde estão? Não? É isso. Aí talvez seja a complexidade um pouco, né, do livro, talvez. Não sei. E agora eu já nem lembro mais a sua, qual era. A minha? Não, era para saber se você acha que a literatura tem uma expectativa de atingir um público ou quão longe vai, ou porque você fala muito dessa coisa de poder ultrapassar, né, vamos dizer assim, as barreiras do que a academia, que é muito quadrada, faz, e você pode falar mais, mas para quem, né? Tipo, quem é que consegue ler esse material, quem tem acesso a isso e quem vai ter a disposição de ler, né? Primeiro já começa que esse livro, a primeira edição, foi eu que fiz com meu dinheiro. Outra coisa, como foi a divulgação? Eu colocava nos bancos, né, lá na frente de casa tem uma parada de ônibus. Aí botava lá, depois eu soube, olha, o carroceiro já levou, então tacou fogo, né? Por aí isso serve o livro também, tacar fogo. Então, quer dizer, eu não sabia. Depois que veio essa possibilidade, não é, ficou um livro esquecido. Eu esqueci, eu quero morrer aqui se eu não esqueci desse livro. O meu editor, conversando com ele agora, e aí eu digo, gente, eu nem lembrava mais desse livro. Não é possível não lembrar do livro desse. É possível, assim, eu não lembrava. Como eu falei para ele, eu também não me sinto escritora, não me sinto escritora. Eu não me sinto escritora, falando, eu sou uma pessoa que escrevo umas histórias assim, gosto, não gosto. É o que me sustenta, não é? Mas e aí veio essa presepada, entre aspas, de divulgar, não é, novamente, não é, de publicar. Eu fiquei surpreendida. E aí me levam para esses lugares aí, dessas coisas aí. Aí tem aquelas filas de gente que lê, que compra, pelo menos, vai ler.
Aí já são outros 500, né? Então, é isso o meu trabalho, como eu falo, é isso que eu tenho a fazer por essa história. Por essa história. Por isso que eu vi, foram tantas coisas. Então, é por isso. Nesse mundo, não é, de Galdino, não é, você vê, e de Galdino vocês lembram, não é, da história. Para eu vir para cá, para ir para o aeroporto, eu passo bem na frente da Praça do Galdino. O Galdino foi aquele indígena que, no dia 19 de abril de 1977, a gente tinha passado a tarde nesses movimentos, dando palestra de dia de índio. Estava aquele grupo de indígenas lá na frente da FUNAI, vendendo artesanato, blá, blá, blá. Eu, com os indígenas do Alto Rio Negro, dissemos para ele, olha, a gente já vai, vamos para a rodoviária, pega o ônibus, cada um para o seu lado. Ele, não, eu vou lá para cima. Lá para cima era onde ficava a direção da FUNAI, não é? E eu lembro exatamente dele estar dando tchau. Quando foi de madrugada, começaram a ligar lá para casa. Olha, o Galdino foi queimar o Galdino. Aí eu achava que era... Não, isso deve ter sido trote, né? Naquela época se chamava de trote. E, na verdade, foi isso, não é? Era uma liderança que veio no dia do indígena, no dia do índio, brigar pela terra. E aí passam 4 garotos, classe média alta. Ele está lá, deitado naquele banco, jogam gasolina, tacam fogo. E aí vem a justificativa. Não, a gente pensava que era um mendigo. Ou seja, indígena, mendigo, tudo isso você pode tacar fogo. E que depois vem uma lei, uma justiça e está tudo bem, não é? Viram aqueles meninos, eles viraram o quê? Assessor do Senado, da Polícia Federal, estudaram, 2 não chegaram nem a ser presos porque eram de menor. Aí você lê as reportagens porque eram jovens, imaturos. Aí por ser jovem imaturo você pode jogar gasolina em alguém e dizer que foi confundido com indígena. Aí você passa por aquela praça, fizeram lá uma estátua dele, não é? Que você nem... uma estátua no acrílico, você nem percebe que aquilo é um índio pegando fogo. Toda arriscada, isso é sintomático, né? Toda arriscada, toda depredada. O banco lá onde ele morreu, nós fizemos vários abaixo-assinados para proibir ali de ser uma parada, ou então fazer um cerco naquele banco para ninguém usar, não é? Eu estava com a Valdelice Veron e ficou aquela coisa, vamos lá perguntar se essas pessoas sabem que estão sentadas aí, se eles sabem o que foi que aconteceu, onde eles estão sentados, uma pessoa foi queimada viva. E aquela parada é o ônibus que sai do centro de Brasília e vai para a periferia. Então, você vai incomodar assim, o outro vai me dizer, eu era jovem, nem me lembro dessa história, o outro, eu lembro, mas já até me esqueci. Aí você vai vendo como o capitalismo... E são pessoas cansadas, elas sentam ali, sabe, já com 9, 12 horas, quer saber se ali morreu alguém queimado, ela quer sentar e descansar. Você vai ver como as artimanhas do capitalismo que vão matando a memória, né? Memória, vai ser essas sutilezas, se um índio morreu aqui queimado, vamos apagar essa memória, porque está todo mundo mesmo cansado e tem uma praça jogada a esmo, e todo mundo que matou está livre, leve e solto, dando entrevista. Chico Mendes, não é? Para que exemplo de Chico Mendes, que o mundo inteiro gritou, o que foi que fizeram dos assassinos do Chico Mendes? Estão lá ricos, com terra, mudaram de nome, criaram uma igreja, né? Uma dessas igrejas neopentecostais, se candidataram para o partido do ex-presidente. E aí, imagina essas 3 meninas, não é? Mas aí a sua com a macaca, eu não esqueci não, essa relação animalesca, né? Essa relação dela com a natureza, com o animal, com essa ferocidade, com essa cosmogonia. Eu não tenho essa superioridade como espécie humana diante de uma macaca, tudo isso está entranhado em mim. Agora voltou, agora a antropologia está lidando com isso, né? Não sei se eu fui clara, mas eu tentei. Pode ler um trechinho, Verê? E em português, e daí o Johnny lê um trecho da tradução, pode ser? Pode ser. Tem esse é o seu, Pedro? É o meu. Pode. Tem ali também.
O capítulo é 11, é isso? Se quiser, eu pego Da página. gata, né? É. Qual que é esse? Isso. Qual que é a página? Uma sugestão, talvez o capítulo em si é muito para ler. Talvez a gente pega, Um pedaço, né? sim, bem, Aqui. quando você achar, eu sugiro durante esse tempo. Mostra pra qual que você acha. Nessa época, assim, é só, fica assim uma... Tá. Só assim é mais um trecho Tá mais começando curto, pode aqui? ser. Aqui, nessa época eu aprendi. Tá. Pode ser? Eu vou tentar aqui ler, porque já disseram que eu gaguejo, né? Disseram que eu gaguejo quando leio, então... Bem, deixa eu lá. Nessa época, eu aprendi como as gatas pariam. Adotei uma sobrevivente e lhe dei meu nome. No confessionário, fiz de conta que ela estava nascendo e fiquei lhe dizendo: Maria Assunção, me olhe, me conheça, você é Maria Assunção. Eu agora sou sua mãe e posso te engolir como os outros. Quando levantei a cabeça, a irmã Maria José me olhava com ódio. Com medo dela, fiquei ao lado de Rosa Maria por tanto tempo que nem sei medir, escrevendo promessas de não mais cometer atitudes pornográficas. Rosa Maria não sabia escrever. Tentei ensiná-la. Pegava sua mão, mas sua mão deslizava. A ela foi impossível desenhar sequer uma letra. Virava as folhas desordenadamente, sem noção do que era margem, linhas, sílabos, fazia riscos, não é? Riscos tortos de cima a baixo, e nosso castigo foi redobrado quando viram seus cadernos preenchidos com minha letra, o que, enfim, ocorreria sempre como agora. Quando tento retirar o vazio desconexo que os civilizadores sempre conseguiam encontrar nas páginas dela. A Índia Rosa Maria era muito estranha, a irmã Maria José ralhava muito com ela. Achava que era indolente, birrenta ou que possuía um espírito menos elevado, como os padres, isso ela sempre repetia, já haviam constatado entre aqueles índios. Houve um período em que as irmãs avisavam todo dia que por longo tempo não haveria visitas à missão, porque os missionários envergonhavam-se da falta de moralidade, mesmo com tantas exortações, sacramentos e práticas religiosas. Padre Geraldo anotava como os visitantes ficavam impressionados porque os homens abusavam das mulheres e dos outros homens sem que isso causasse repulsa ao marido, nem estranheza aos demais. Ensinavam como o nudismo era repugnante e irritavam-se pelo fato de que em um ano haviam tido 6 casos de mães solteiras. Incompreensão total. Não duvidaram de que só através de rigorosos castigos é que os índios conseguiriam compreender termos como virgo, fidelidade conjugal, matrimônio, pudor, atitudes imorais. Era isso da aula de ontem, né? Eu vou aniquilar a tua língua sem compreender os sentidos do que ela traz, porque a dominação é isso, primeiro. Sim, e agora? Johnny? It was during that time that I learned how cats give birth. I adopted one that had survived and gave it my name. Sensacional essa parte. Hiding in the confessional, I pretended that I was giving birth to her right then and there, and I kept saying to the cat, Maria Assunção, look at me, know me, for you are Maria Assunção. I'm your mother now, and I could swallow you up just like the others. When I raised my eyes, I found Sister Maria José looking down at me with disgust. Terrified of that nun, I huddled close to Rosa Maria for so long. Sorry, Rosa Maria. Don't know what to do with the names sometimes. Rosa Maria. Who knows how long, while carrying out my punishment, writing over and over again, I shall stop engaging in pornographic behavior. Rosa Maria didn't know how to write. I tried to teach her. I'd grab her by the hand, it would slip out of my grasp. She found it impossible to trace a single letter. She turned the pages of a book in random fashion. She didn't have a clue as to what was the margin, a sentence, a syllable. She made crooked marks above and below the text.
we'd receive double the normal punishment whenever the nuns opened her notebooks to find them filled with my handwriting, which inevitably continued to happen, like now, as I tried to resolve the incoherent emptiness the civilizers always saw in her pages. Rosa Maria was an Indian girl, and yes, a very strange one, and Sister Maria José never stopped giving her a hard time, accusing her of being slothful, of throwing tantrums, of having a soul less elevated, something that the priests, and this she'd repeat ad nauseum, had always found to be generally the case with those Indians. The nuns announced that for an indefinite period there would be no more visitors from the outside allowed near the mission. For the missionaries were ashamed of the natives' lack of morality. Even after so many exhortations and sacraments and rituals, Father Geraldo noted the astonishment on visitors' faces upon learning that in the village, men had sexual relations with the women of other men, and it didn't seem to bother anyone, not even the woman's husband. The missionaries insisted that nudity was repugnant, and they grew irritated when, in 1 year, there were 6 children born to unwed mothers. Only through rigorous punishment would the Indians manage to comprehend concepts such as virginity, faithfulness, matrimony, shame, immorality. Deve ser estranho, né? Ouvir em inglês. Claro. Eu fiquei curiosa para saber a escolha de traduzir abusavam das mulheres por had sex with men. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa tradução. Para mim é bem diferente, né? Traz um impacto bem diferente de dizer abusavam. Eu tenho uma perguntinha também. Eu queria ouvir de você como foi o processo de reeditar o livro, de voltar ao livro que tinha sumido e agora publicar ele de novo com um novo editor, com o diálogo com o Rodrigo. Como foi para você esse processo como autora de revisitar o livro? E uma última, Arbel. Queria saber como você foi se achando como narradora, porque parece que você vai buscando pistas sobre outras pessoas e vai dando pistas de si mesmo também ao mesmo tempo, até se colocar, né, como narradora dessa história. Então, como você foi se achando, como você conta essa história hoje? Porque eu não sei se seria da mesma maneira que você contaria na época. Quer começar, Johnny? Sim, talvez rapidinho, porque Não, as histórias são mais interessantes. Né? Bom, primeira coisa que devo dizer é que a tradução agora é um manuscrito em process, né? Então, certas coisas eu vou ter que conversar com ela. Mas o que eu senti nesse momento é que, na verdade, não é exato. Talvez ela vai ter que tomar cuidado, porque ela pode dizer que eu estou errado. Eu acho que posso dizer moralizando que a linguagem dos padres tá, tô dizendo, ok. Desculpa, às vezes eu fico na dúvida. Porque nem o marido da mulher achou uma coisa assim errada, né? Era mais assim, a única maneira de entender um homem dormindo com a mulher do outro homem é como se fosse uma violência ou contra a mulher, ou principalmente nesse contexto dos padres, um abuso também do homem, sabe, uma violação. Mas era mais assim, do meu point of view, era mais assim, a linguagem da igreja tentando entender uma coisa que eles não entendem, porque a mulher é propriedade. Então, qualquer tipo de, você está dividindo a sua mulher com outro homem, deve ser um abuso, uma coisa, tem uma outra linguagem para explicar isso. Então, eu não queria dizer necessariamente que era um estupro, por exemplo, um abuso nesse sentido, porque have sexual relations abre a possibilidade que
dentro da comunidade, talvez não era bem assim. E talvez a linguagem do padre, que é a linguagem de vexame, de fidelidade, de matrimônio, não permitia espaço para um outro tipo de relacionamento entre homens e mulheres. Então eu preferi deixar um pouco ambíguo, assim, mais. Uhum. E as outras, Ferê? Como O Miqueias. Miqueias, como foi? E como foi o processo de retornar o livro e reeditar para você? Porque eu imagino que revisitar o livro que tinha sumido e repensar, não sei se você repensou algumas coisas, como foi trabalhar com uma editora, porque, enfim, foi com uma editora maior, muito maior, na época, no passado, você tinha publicado você mesmo, ido atrás. Como foi esse processo para você como autora do livro, de voltar à sua própria obra? Pelo seguinte, porque aí depois que foi publicado que ele tinha essa possibilidade dele ser republicado, aí foram 4 editores em casa, não é? Foram 4 pessoas que me procuraram. E isso me assustou um pouco. Aliás, um susto que me deixa surpresa, porque eu estou te falando, se você for na minha casa, você vai encontrar um monte de contos, um monte de histórias, e eu não acho que isso seja a literatura, a grande literatura. Eu acho que a literatura é uma profissão, é uma atividade como outra. Não acho que seja, sabe, eu não gosto dessas coisas. Mas aí eu me deparei na releitura do livro. Aí foi espantoso. Foi espantoso, eu digo como é. Fui eu que escrevi isso, fui eu que disse isso. Mas aí eu digo para você que a literatura, ela é esses fiapos, não é? Essas migalhas assim de coisas vividas, de lembranças, de memória, do que eu vi, da história em si, não é? Então você vai, e aí já entra na tua, você vai se percebendo, olha, isso daqui, isso foi fato, isso não foi, isso foi um sonho, isso foi eu que ouvi, e aí vem esse embaraço na literatura. Literatura é imaginação, é ficção, e às vezes não é. A imaginação já é recheada de fatos, não é? Quem é que vai no mundo sair do nada e escrever alguma coisa que seja 1000% imaginação? Não existe, seria outra vivência. Mas me causou susto e eu tive que negociar. Isso eu te falo, eu tive que negociar, porque talvez frases que se consideravam muito densas, talvez não fosse assim tão fácil de digerir para o público dentro de um contexto de indústria cultural. Dentro de um contexto de indústria cultural. Aí você pensa, puxa, mas esse leitor não tem capacidade de compreender isso. Mas aí é outra questão. Mas eu tive que fazer alguns acertos, sim. Às vezes doloridos, mas ou isso ou nada. Ou então as vozes ficariam perdidas para sempre. Mas é isso que eu te falo, quando você está escrevendo, eu, por exemplo, eu não sei, cada escritor tem sua forma, eu não tenho, eu tenho muita visibilidade, não é? Do rosto, do prosseguimento, do que vai dar. Às vezes eu brigo com os personagens, que eu quero que você faça isso, diga isso, mas aí vem o fascismo da língua, a língua é fascista, ela tem seu vocabulário, seu número de palavras, você quer que o personagem faça alguma coisa, você não sabe a língua portuguesa tão bem, e aí você faz ele silenciar, você faz ele virar um rosto e não dá resposta, porque é impossível. Mas é assim a construção das minhas histórias. Eu não sei se no final eu sou narradora, tem uma narradora lá, mas não sei, aí fica um monturo de coisas aí inexplicável, eu não sei explicar. Isso eu não sei. Bom, queria, certamente em nome de todos, agradecer a Verê por vir de tão longe até aqui, doar generosamente seu tempo, mas um tempo só não da viagem agora, mas esse tempo de 25 anos e de muito mais, na verdade, da militância e se colocar nessa relação de generosidade com o leitor, com todos nós. Obrigado, Verê. Obrigada.
Obrigada.